poder trazer uma mensagem de esperança, uma mensagem que vai falar o seu coração, e eu tenho certeza que você já o conhece da televisão, da TV Novo Tempo. Se você ainda não conhece, você pode acessar agora no Instagram, ou procurar ali nas redes sociais, né? TV Novo Tempo, e ele é o apresentador do programa A Voz da Profecia. Então, eu gostaria de convidar agora o pastor Gilson Brito. Pastor Gilson Brito já está por lá. Tudo bem, pastor? Tudo bem, amiga. Prazer estar aqui contigo, com os nossos amigos que acompanham essa live super especial. O prazer é nosso, viu? Bom, o senhor já conhece os meninos que cantaram aqui, né? Já deve ter muitas histórias de viagens aí, de tudo. Mas nós queremos, primeiramente, agradecer muito, porque o senhor separou esse horário para estar conosco, né? É final de ano, a agenda é fechada, a gente sabe, mas a causa é muito nobre, como nós conversávamos no telefone antes. Então, muito obrigada, pastor, por tudo. E agora esse espaço é seu para conversar um pouquinho a respeito de permaneçam nele ou de outras temáticas, né? Nessa linha também, pastor. Fica à vontade, tá? Ok, prazer. Eu me sinto, na verdade, honrado de participar dessa live, uma vez que eu sei da grandeza, da importância, do trabalho que vocês fazem, muitos, inclusive, de maneira voluntária. Então, fico muito feliz de poder participar e dizer essa palavra aqui de vida e de esperança. O pastor Bruno já nos apresentou algo aí bem legal, né? Bem motivador no sentido de que o Senhor Jesus Cristo é o grande restaurador, é dele que a gente precisa. Eu vou mais ou menos nessa mesma linha aí, nessa mesma direção. Estou pensando num texto que está aqui na primeira carta de João, o discípulo amado. O João que escreveu o Evangelho é o mesmo que escreveu também o livro do Apocalipse, que é o último da Bíblia, e mais 3 cartas pastorais que são pequenas. Aqui na primeira carta pastoral de João, capítulo 3, versos 1 e 2. Na minha Bíblia está escrito assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. De fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Eu amo esse texto de João. Na verdade, eu gosto muito de todos os escritos de João, mas em especial esse aqui. Observe que ele começa dizendo assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. João está encantado com o amor de Deus. E ele diz assim: ao ponto de nós sermos chamados filhos de Deus. E de repente você está assistindo aí e pensa assim: por que João está tão admirado com o fato de sermos chamados filhos de Deus? Nós cristãos não somos criacionistas, ou seja, nós cristãos não cremos que foi Deus quem criou todas as coisas, inclusive nós seres humanos? Somos a obra-prima da criação de Deus? Se Deus criou a todos, logo todos somos filhos de Deus. Por que João está tão admirado e diz assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de nós sermos chamados filhos de Deus? A gente precisa entender uma coisa: é verdade que Deus nos criou a todos, e pela criação, então, nós todos somos filhos dele, sim. Mas João aqui está pensando num outro aspecto, que inclusive o pastor Bruno mencionou há pouco. Infelizmente, nós seres humanos, por nossa rebeldia, nos afastamos de Deus. Nós nos separamos do nosso Pai por conta do pecado. Eu sei que pecado é uma palavra assim em desuso, mas muitos consideram que pecado não existe, pecado está apenas na cabeça dos religiosos, na boca dos pregadores. Mas de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus, o pecado existe sim, e o pecado nos separa de Deus. Somos todos filhos de Deus pela criação, mas separados de Deus por conta do pecado. Lá na carta aos Romanos, capítulo 3, verso 26, Paulo diz assim que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, todos nós somos pecadores.
Então veja, João está feliz com o fato de sermos filhos de Deus, porque ele está pensando não apenas que Deus criou a todos, mas também pela consciência que João tem de que através de Jesus Cristo todos podem ser restaurados, podem ser ligados a Deus, podem de novo viver a realidade da filiação. Por isso que João diz assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de nós sermos chamados filhos de Deus, nós pecadores. Através de Jesus Cristo, nós somos religados a Deus e nós nos tornamos filhos dele para valer. Por isso que João diz assim, olha, e de fato somos filhos de Deus. Quando Deus nos chama de filhos, não é apenas por carinho, por consideração. Nós somos de fato filhos dele. Ele nos criou a todos nós, cada um com sua realidade, cada um com sua singularidade, mas todos criados por Deus, porém mais do que isso. O amor de Deus se manifesta a nós não apenas porque ele nos criou, mas também porque através de Jesus Cristo ele nos resgatou. Então nós somos de fato filhos de Deus, duas vezes filhos de Deus, tanto pela criação como pela redenção. Você que está me assistindo agora, se você crê em Deus, se você ama o Senhor, se você crê no Senhor Jesus Cristo e o tem como seu Senhor e seu Salvador, você é de fato filho de Deus. Deus não chama você de filho apenas por carinho ou consideração, mas é porque você é verdadeiramente filho dele. Vocês sabem que em nossa cultura, aqui no Brasil, por exemplo, se a gente chama uma criança de filho, não necessariamente é nosso filho, não é? Especialmente quando nós já somos adultos, assim, mais vividos, e a gente vai se referir a uma criança, a gente não sabe o nome da criança, mas a gente quer ser carinhoso com essa criança, então às vezes a gente diz, né, ô filho, filha, mas não é filho da gente. Quando Deus chama você de filho, de filha, não se esqueça disso. O Senhor não está apenas sendo carinhoso com você. Você é verdadeiramente filho dele, porque ele criou você. E se você quiser, você pode ser filho dele pela segunda vez, pela redenção, pela salvação em Jesus Cristo. Por isso que João está feliz e animado. Ele está pensando na criação e na redenção, na salvação. Então ele diz, vejam que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Aí ele diz assim, por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Por essa razão, diz João, o mundo não nos conhece, ou seja, muitas pessoas que ainda não experimentaram na vida essa restauração feita por Deus em nós, através do Salvador. Por isso ele diz assim, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo assim como ele é. Agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Observe, João está dizendo que há algo mais planejado por Deus para fazer na minha e na sua vida. O que ele já fez foi extraordinário, nos criar. O que ele já fez foi grandioso, através de Jesus Cristo nos salvar. Mas Deus tem algo mais para fazer. Por isso que João diz assim, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque nós haveremos de vê-lo assim como ele é. Quando ele se manifestar, João diz, ou seja, quando Jesus voltar a esse mundo a segunda vez,
porque ele prometeu que voltaria e, aliás, a Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse, está cheia dessa mensagem. Há cerca de 2.500 referências na Bíblia sobre o grande dia de Deus, a segunda vinda de Cristo, quando ele vem para restaurar de maneira definitiva a nós e todas as coisas. João diz assim, quando ele se manifestar, ou seja, quando Jesus voltar a segunda vez, nós seremos semelhantes a ele. Nós que já somos filhos de Deus pela criação e pela redenção, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Porque nós, diz João, haveremos de vê-lo assim como ele é. Oh, que privilégio vai ser quando Jesus se manifestar e nos tornarmos semelhantes a ele. É evidente que o semelhante a ele aqui é no caráter. Deus vai restaurar por completo o nosso caráter, mas também o nosso corpo, é claro. Vão se cumprir as palavras de Paulo, que estão na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, quando Paulo diz que o nosso corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade. O nosso corpo mortal se revestirá da imortalidade. Então será proferida a sentença, tragada foi a morte pela vitória. Oh, que dia bendito vai ser esse, quando o Senhor nos restaurar, a nós e os nossos queridos, por completo. O tema desse nosso terceiro encontro é: somos todos o amor de alguém. É claro que nesse tema nós estamos pensando no fato de que sempre há alguém neste mundo que nos ama, mas eu estou agora pensando no sentido não de nós, uns em relação aos outros, mas Deus em relação a nós. Somos todos profundamente amados pelo Senhor. Aquele que nos criou e que por sua misericórdia nos resgatou através de Jesus Cristo, ele tem algo mais a fazer em nós. E essa é a restauração completa, quando Cristo se manifestar. Quando nós tivermos o privilégio de vê-lo assim como ele é, então nós nos tornaremos semelhantes a ele. E de repente você me dirá assim, pastor, tá ok, mas até que ele se manifeste, até que Jesus venha, o que a gente deve fazer? A resposta está aqui, eu leio somente mais esse verso. Aqui mesmo, na primeira carta de João, capítulo 2, verso 28, ele diz assim, filhinhos. É um jeito carinhoso de se referir a você e a mim. Filhinhos, agora, pois, agora que vocês têm conhecido essa mensagem maravilhosa, de que Deus é o Criador e também o Redentor, de que Ele está vindo para fazer a restauração completa. Filhinhos, agora, pois, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Filhinhos, agora, pois, permaneçam nele. Esse é o conselho, permaneçam nele, permaneçam crendo nele, permaneçam amando o Senhor, permaneçam submissos a Deus, a sua palavra, a sua vontade, permaneçam nele, unidos a Cristo. Jesus é o centro, é a essência, a razão do cristianismo. Permaneçam nele, diz João. E aí ele faz uma advertência, para que quando ele se manifestar, ou seja, para que quando Jesus voltar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Porque está profetizado que quando Jesus voltar, a humanidade vai se dividir em apenas duas classes. Os que permaneceram nele e aqueles que o ignoraram. Os que estarão muito felizes e os que estarão desesperados. Como João diz, quando ele se manifestar, uns terão confiança e outros se afastarão envergonhados na sua vinda. Quando Jesus se manifestar, somente dois grupos, os salvos e os perdidos. Quem são os salvos? São aqueles filhinhos e filhinhas de Deus, que o receberam como Criador, mas também como Senhor e Salvador, e permaneceram nele. E olha, meu amigo, minha amiga, eu preciso lhe dizer algo mais. A gente permanece em Jesus, em Deus,
Não só porque quando ele se manifestar, nós teremos vida eterna, vida plena, abundante. Nós seremos completamente restaurados, física, mental, moralmente, espiritualmente, em todos os sentidos. A gente permanece nele não apenas pelo que está para acontecer no futuro. A gente permanece nele também porque nele nós encontramos a razão maior da nossa vida no presente. Eu gosto de dizer que quem tem Jesus tem tudo, mesmo não tendo nada. Mas quem não tem Cristo não tem nada, mesmo tendo tudo. Eu tenho aprendido que quando você permanece em Cristo e você se encontra com Cristo, então você descobre a sua origem e encontra a sua identidade. A nossa identidade está em Deus. Oh, como é bom permanecer nele, encontrá-lo e permanecer nele. E eu digo mais para você, quando você permanece nele, você compreende o sentido, o propósito, a razão da vida no presente. É verdade que nós não temos respostas para todos os nossos questionamentos, mas tem muita gente por aí que vive cheia de dúvidas e infeliz. Se conhecesse verdadeiramente a Deus e a sua palavra, teria muitas das suas questões respondidas. Como eu disse, a gente não sabe tudo, mas o que Deus nos revela por meio de sua palavra é suficiente para a gente ter paz, segurança, alegria e esperança. E quando Deus restaurar todas as coisas, então virão todas as respostas para os questionamentos que hoje ainda não temos, respostas que não temos. E olha aqui uma coisa, quando você está em Cristo e Cristo está em você, você também olha para o futuro sem medo e sem desespero. Por quê? Porque você descobre que há um futuro glorioso para aqueles que amam o Senhor. E eu vou terminar dizendo outra coisa mais, que eu acho muito legal. Quando a gente se encontra com Cristo, nós nos encontramos com nós mesmos. Nós nos resolvemos interiormente. E mais que isso, quando você se encontra com Cristo, você se encontra com seus semelhantes. Eu gosto de pensar que quem vê a Deus, vê os seus semelhantes com os olhos de Deus. E nada melhor do que a gente ver as pessoas com os olhos de Deus. Nós vamos vê-las com compaixão, com amor, com graça e com bondade. E eu sei que estou falando agora para muita gente que tem visto pessoas com os olhos de Deus. Você que tem um filho, uma filha, um parente, um amigo, alguém com quem você convive, a quem você tem revelado o seu amor, seu carinho, uma pessoa aí com a sua singularidade, com sua necessidade, e você tem tratado essa pessoa com amor, bondade, carinho, eu não tenho dúvida de que isso é um reflexo do amor de Deus no seu coração. Porque você está vendo a Deus, você vê essa pessoa amada com os olhos de Deus. E assim você tem carinho, tem compaixão, tem amor, tem bondade, e Deus renova a cada dia as suas forças para que você continue fazendo o seu melhor por essa pessoa querida. Deus abençoe todos que estão me assistindo agora. Deus abençoe você que está me acompanhando e que sabe que precisa da orientação, da força e da ajuda de Deus para continuar sendo o amor de alguém. Que o amor de Deus encha tanto o seu coração e que você se sinta verdadeiramente um filho, uma filha de Deus pela criação e pela salvação. E que você permaneça nele, para que quando ele se manifestar, você se torne semelhante a ele. Porém, mais do que isso, que você permaneça nele, para que nele você encontre a razão de sua vida e através de você, Deus possa ser bênção para os seus semelhantes, começando por aqueles que estão mais próximos de você e que mais precisam de você. O quarteto tem uma próxima música que vai ser cantada em seguida. Desculpa aí, Kelly, eu já estou até anunciando a música, não é? Mas o quarteto preparou uma outra música muito linda, que fala sobre a graça de Deus. A graça é o favor imerecido, é a bondade de Deus revelada a nós. Eu quero pedir a você que ouça essa música com carinho.
Ouça sobre a graça de Deus, é essa graça que nos conquista, que nos aproxima, que nos faz amá-lo. E quando a gente recebe essa graça com sinceridade, nós somos não apenas perdoados pela graça, mas por essa bendita graça de Deus transformados. E a gente vive com paz, com alegria e com esperança, e nossa vida se torna bênção para os que estão ao nosso redor. Deus abençoe você. Estranho ter de graça algo que vale tanto, ganhar sem ter perdido, pedir e já ter ganho justiça e amor. De graça, Deus da graça, e salva o pecador. Graça, achei a graça dessa vida. Deus é graça, encheu de graça minha vida. Agora sou feliz e posso cantar, sorrir e louvar. Achei a graça, Deus me deu graça e foi de graça, graça, graça. A graça não acaba, é fonte infinita, atinge a todo homem, transborda em minha vida. Que gracioso Deus, o seu perdão nos concedeu, favor, mercê do alto céu a quem não mereceu. Graça, achei a graça dessa vida. Deus é graça.
Posso fazer uma oração com você? Pense em Deus comigo agora. Pai querido, mais uma vez, Senhor, nós glorificamos o teu nome, porque tu és maravilhoso. Pai, eu te peço, mesmo sem ter nenhum merecimento, mas por tua bondade e tua graça, abençoa, Senhor, todos que estão orando comigo agora. Cada um dos teus filhinhos, das tuas filhinhas. Tu sondas os corações e sabes todas as coisas. Eu te peço, Pai, especialmente por aqueles que estão mais necessitados. Estão precisando mais da tua ajuda, da tua intervenção, da tua bênção. Cuida deles, Pai. Dá a eles as respostas que precisam, quem sabe aqui, através dessa live, desse encontro. Começa, Senhor, realizando tua obra e faze com que cada um de nós tenha um encontro real com o Senhor, que nos dê paz, que nos dê alegria, nos dê esperança, que renove nossas forças, para que sigamos cumprindo nossa missão, até que nossa vitória seja completa e estejamos juntos uns com os outros e todos em tua eterna presença. Pai, eu oro a ti com gratidão e louvor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigada, pastor Gilson, por tudo, por trazer essa mensagem tão inspiradora para a gente, né? Eu não sei da onde você está nos assistindo agora, mas eu estou aqui em Ijuí, no Rio Grande do Sul, e ainda faltam alguns minutos para completar o nosso pôr do sol aqui no Sul, né? Mas eu gostaria muito de agradecer, pastor, porque o senhor e os meninos separaram esse momento para estar conosco, né? E essa mensagem falou muito ao nosso coração. Tem tudo a ver com tudo aquilo que vamos viver nesses momentos que se seguem.